Oba, bora começar o design? Só que não, gente, porque um projeto de design, ele não necessariamente começa no design. Você vai dizer, meu Deus, como assim, mas que o design não começa no design? O que eu faço? Exatamente é isso que você tem que saber, gente. O que você vai fazer? Você tem que ter pelo menos uma noção do que você quer fazer. Você tem que ter uma noção de prazos, você tem que ter uma noção do tamanho do projeto, do que vai ser feito. Claro que o que vai ser feito pode ser alterado um pouco durante o processo e a gente vai ver isso com mais detalhes, mas você tem que ter pelo menos uma noção para poder começar. Normalmente essa noção ela é feita através de um documento chamado briefing. Eu vou deixar lá no final um template para esse briefing, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas para a gente entender um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês um fluxograma no qual eu explico melhor algumas das coisas que a gente tem que saber antes de começar o design. Então, antes do design, faça estas perguntas. Ele é parte de um post que eu fiz para rede social, vou deixar o link pro post e lá no LinkedIn vocês conseguem inclusive baixar ele, beleza? Então aqui, antes do design, faça estas perguntas. Quais perguntas mais? Por exemplo, quem que é o cliente? E quando eu falo cliente, gente, talvez eu fale mais vezes de cliente durante o curso. Cliente não é necessariamente uma pessoa externa, por exemplo, eu sou freela, meu cliente é uma outra empresa. Mas pode ser também, por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa, cliente é quem solicitou o projeto para vocês, beleza? Então, o cliente é sempre essa pessoa e pode ser alguém de dentro da sua própria empresa que solicitou um serviço. Você sabe quem que é essa pessoa? Você sabe quem que é? Alguém que você conhece? Alguém que você não conhece? Se for alguém que você não conhece, por exemplo, quem que é esse cliente? Tenta entender o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta, de que forma essa pessoa trabalha, por exemplo. Se eu vejo que um cliente meu, se eu já percebo, claro que isso, com o tempo, você vai tendo esse feeling de uma forma mais natural. Mas quando eu vejo, o cliente, eu já sinto que o cliente é mais desorganizado, eu já começo a cobrar de início. Olha, eu preciso que você esteja na reunião. A pessoa atrasou 2 vezes a reunião, olha, se você atrasar de novo, não vai ter essa reunião. E quando você começa a fazer isso, você começa a ditar as regras do seu design, do seu trabalho. E isso é importante, porque se não tomar esses cuidados, com o tempo pode ser que algumas pessoas elas tentem assim abusar um pouco do teu trabalho e tá tudo bem, no início a gente vai aprendendo, vai acontecer provavelmente com vocês, já aconteceu muito comigo. E é por isso que eu fui aprendendo esses detalhezinhos, sabe? Mas tente entender quem é esse cliente. Tente entender, por exemplo, se é uma empresa, qual que é essa marca, o que é essa marca, de que forma que essa marca se comunica. Ela usa mais curvas, ela usa mais retas, quais as cores, é uma marca que parece mais jovem, é uma marca que parece mais tradicional. Então tente entender tudo que tem relacionado a esse universo de quem é o seu cliente. Se você puder, inclusive, peça para essa pessoa: poxa, quais são as referências? O que você está esperando? Você tem algum material que você viu que você achou legal? Algum outro local que você achou interessante? Pode não ser nem parecido com o nosso projeto, mas qualquer coisa que você tenha gostado para você começar a entender o que essa pessoa que solicitou o serviço para você está gostando. Porque por mais que a gente faça o nosso projeto de design pensando no usuário, é preciso também atender os objetivos do cliente, da pessoa que solicitou aquele projeto para a gente, beleza? Então tente entender quem é esse cliente. Além disso, tente entender, por exemplo, qual que é o objetivo dessa pessoa. Você sabe o que essa pessoa busca com esse projeto? Qual que é o objetivo da pessoa que solicitou o projeto para você? Tipo, em uma linha, você consegue escrever em uma frase o que você espera conseguir ao final desse projeto? Enquanto vocês não conseguirem fazer isso, e importante, se você não sabe, alinha com o cliente. E depois você escreve em uma frase. Se você sabe, também escreva em uma frase, porque você vai pegar essa frase depois e você vai validar. O teu objetivo, essa frase que você escreveu, é exatamente a mesma frase que o cliente escreveria? Manda para a pessoa e diz: olha, nosso objetivo é esse mesmo? Confirma comigo, é isso que a gente tem que conseguir? Porque se em qualquer momento do projeto isso mudar, é muito fácil de você voltar e dizer: olha, lembra, o nosso objetivo era esse. Se ele mudar em algum momento do projeto, pode ser que até mude, você tem que ir deixando isso bem claro para a pessoa: olha, vamos mudar por causa disso, disso e disso. Você concorda? Você está dentro? Temos aqui, o nosso novo objetivo é esse. Escreve sempre em uma frase, beleza? O ideal é que não mude tanto assim, mas pode ser que durante o processo tenha alguma mudança, até porque um processo de design, ele nunca é um processo estático, gente. Não dá para tratar design como uma série de passinhos que é sempre assim, como a gente já tinha um objetivo, a gente não pode mudar mais o objetivo e a gente tem que seguir. Gente, não é assim. Design é uma matéria viva. Design é planejar, é organizar, é estruturar coisas. E isso muda o tempo todo. São muitas variáveis, muitas coisas envolvidas. E o teu papel, enquanto designer, é começar a entender essas nuances, beleza? Então, assim, alinha bem certinho com o teu cliente qual que é o teu objetivo. Caso isso mude durante o projeto,
faça questão de alinhar novamente e garantir que tá todo mundo na mesma página, que as expectativas são exatamente as mesmas, beleza? Então assim, além disso, você já tem o objetivo, você já sabe quem é o cliente. Um ponto bem importante, qual que é o tamanho desse projeto? Projeto de design, gente, é super fácil de aumentar, muito fácil. Pode começar uma tela, daí virar 2, 3, 10, 15, 20 mil telas. Não tem problema nenhum aumentar, desde que tudo esteja muito bem alinhado. Por exemplo, eu sou freelancer, eu cobro por tela. Normalmente eu cobro por projeto fechado, enfim, eu coloco o valor da tela ali. Mas se eu não tiver uma noção de quanto eu cobro por tela e meu cliente não tiver essa mesma noção que eu tenho, daqui a pouco um projeto que eram 10 telas viram 50. E acontece, acreditem, isso acontece, vira até mais muitas vezes. E assim, como eu tenho bem alinhado com os meus clientes, é muito fácil dizer, olha gente, o projeto está aumentando assim, posso parar nas 10 telas ou a gente vai continuar e daí o orçamento aumenta, o prazo muda e tudo isso vai mudar. Então por isso que antes de iniciar eu já tenho bem claro, beleza, o que a gente espera desse projeto? Vão ser quantas telas que vocês imaginam? Eu faço o cliente falar, mesmo que seja chutado, eu falo, quantas telas você imagina? Porque o orçamento vai ser com base nisso. E se você estiver trabalhando dentro de uma empresa, faça questão de deixar bem anotado, o que a gente imagina num projeto de design? Eu imagino tantas telas, qual que é o prazo? Quanto tempo a gente tem para fazer isso? O prazo é muito importante, porque assim, por exemplo, as etapas de pesquisa de design, tem empresas gigantes que a galera fica anos e anos para pesquisar um negocinho minúsculo. E tá tudo bem, porque eles têm prazo, eles têm equipe, eles têm tudo mais e funciona para eles. Porém, por exemplo, eu trabalho como freelancer por projeto para o cliente. Imagina que para cada cliente eu vou ficar anos e anos na etapa de pesquisa. Eu nunca vou terminar projeto de design nenhum. Quando eu alinho com os meus clientes, olha, o prazo é esse, eu mesma digo para eles, olha, com base nesse prazo que vocês me passaram, minha sugestão é que a gente faça isso, por conta disso. Então a questão de ter prazo ajuda a gente a trazer datas claras. E isso é muito importante para alinhar a expectativa e o tamanho do projeto. Porque quando a gente define o que a gente vai fazer dentro daquele escopo, a gente já tem uma noção muito maior do tamanho que vai ser aquele projeto. E isso é importante estar bem alinhadinho antes de começar o projeto, porque é muito fácil virar uma bola de neve. E se eu tô falando isso, gente, é porque, já apanhei muito nessa vida desse tipo de coisa, sabe? É detalhezinho, é bobo, parece besteira, mas se não tiver tudo muito bem alinhado, muito bem anotado, a chance de virar bagunça é super alta. Então já sabe, anota tudo. Além disso, sabe o prazo do projeto? Já falamos. Se você não souber, alinha com o cliente. O prazo que você tem que ser exatamente o mesmo do seu cliente. Você tem que ter tudo isso bem alinhadinho. E já sabe, anota depois. Depois disso, você e o cliente sabem quem é o responsável pela aprovação. Sabe por que eu tô falando isso? É muito comum que venha, equipes. Vem uma equipe inteira me pedir um projeto de design lindo, beleza? Tá, beleza. Deu um impasse lá, tá um empate. 2 pessoas querem isso, 2 pessoas acham isso, outras 2 aquele outro, e ninguém decide nada. Tem que ter sempre um decisor. Então, do lado do cliente, da pessoa que solicitou o projeto, eleja sempre uma pessoa. No caso, eleja, você pergunta para a pessoa, quem que é o decisor? Quem que vai tomar a decisão se a gente estiver em algum impasse? Quem que vai dar a palavra final? E essa pessoa, em todas as reuniões, essa pessoa tem que estar, beleza? Você tem que bater um pouco o pé e dizer, olha, sem isso, infelizmente, eu não consigo fazer meu trabalho. Porque dessa forma você vai garantir, primeiro, que as reuniões vão ser efetivas, porque você vai ter poder de decisão na reunião, ou seja, alguém vai poder decidir nessa reunião, dar a palavra final se precisar. Claro que a sua palavra enquanto designer importa e importa muito, principalmente se você encontrar clientes que realmente valorizem o design, eles vão querer saber a sua opinião, vão querer saber o que você acha, mas no final tem alguém contratando seu serviço, independente de ser dentro de uma empresa, que é o teu chefe te mandando, por exemplo, ou se ser um freela, tem alguém mandando no seu serviço. E é importante vocês terem essa noção de quem é essa pessoa que vai tomar as decisões. Além disso, depois que você tiver tudo isso bonitinho, a minha sugestão é que você crie um documento de briefing com todas essas coisas, bonitinho. Eu vou mostrar para vocês o template já. E nesse modelo, você manda depois lá pro teu cliente. Se o cliente disser, eu não falei isso, eu falei outra coisa, realinhe novamente, enfim, refaça esse documento até estar totalmente alinhado. Antes desse documento estar totalmente alinhado, a gente está pensando a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, o prazo é o mesmo, tá tudo alinhado, o decisor a gente sabe quem é. Depois que tiver com tudo alinhadinho, bonitinho, aí sim você pode pensar em começar o design, beleza? E pra gente finalizar, antes do grande desafio do Alfred, eu vou mostrar pra vocês lá naquele templatezinho nosso de organização do Notion, o template de briefing. Tô aqui, com o nosso Notionzinho aberto, com aquele templatezinho bonitinho de organização de projetos. Vocês já sabem, qualquer coisa na descrição tem o link pra aula, e no link da aula tem o link para esse template do Notion, que é sobre como acompanhar as aulas. Nesse template aqui, clica
em nome do projeto, que é o template do projeto. E na parte de projeto, aqui ó, tem um briefing do projeto, que é uma página que eu criei. Eu deixei poucas coisas com templates aqui meio encaminhado para vocês, e o briefing é uma dessas poucas coisas, porque a maioria das coisas eu quero que vocês construam, e eu vou provocar bastante vocês sobre isso durante o curso, beleza? Então aqui, ó, cliquei no briefing do projeto, vocês vão ver que aqui, ó, tem um modelo de briefing. Na internet, se vocês procurarem modelos de briefing, de design, tem milhares, então deem uma pesquisada, vejam o que tem de pergunta. Mas o mais importante é você entender qual é o escopo desse projeto antes de você começar a fazer o design, beleza? Coloca lá, por exemplo, o nome do responsável. Aqui, ó, perguntas do orçamento. É porque normalmente antes de eu passar um orçamento para o cliente, eu já faço esse tipo de pergunta. Esse daqui é um modelo que eu realmente utilizo. Então eu dei uma adaptada para vocês, mas boa parte dessas perguntas eu utilizo com os meus clientes antes de passar o orçamento, sabe? Nada disso daqui é inventado porque eu vi em tal lugar aleatório. Não, funciona, eu utilizo com meus clientes. Para mim funciona super bem e eu tô repassando para vocês porque eu sou legal. Aqui, então, você coloca lá qual que é o serviço, o que que você vai fazer. Ah, é uma tela, é um site, é um aplicativo, do que, enfim, coloca ali de forma resumida, quantas telas, mesmo que seja estimado, quantas telas, se tem desktop, se tem mobile, qual que é o prioritário, por exemplo, tem todo mundo fala, tem que fazer mobile first. Mas tem coisas que não funcionam o celular primeiro, fazer primeiro o layout para o celular. Entenda um pouquinho do escopo do projeto, pergunte para o cliente, você tem dados sobre o que os seus usuários utilizam mais, o que é o projeto, enfim, dê uma perguntadinha a mais para entender o que é mais importante, combine com o cliente, veja se realmente precisa dos dois, se não precisa de pesquisa prévia, qual a fase do produto. Isso eu pergunto nessa aula, nesse curso, a gente vai falar sobre toda a parte de pesquisa e o nosso projeto vai ter a parte de pesquisa, mas normalmente não, mas muito comumente quando eu falo com meus clientes, muitas vezes os próprios clientes já têm equipes que já fazem toda a parte de pesquisa e quando chega para mim, ele já tem uma boa base de pesquisa pronta. Então eu consigo aproveitar a pesquisa que ele já tem. Então não necessariamente eu tenho que fazer toda a pesquisa, no fundo eu faço mais um compilado daquelas pesquisas que ele tem, enfim, vejo se precisa de alguma coisa a mais ou não, mas eu já consigo ter uma noção e nem sempre eu preciso fazer todas as etapas do design. E por isso que eu tô falando que design não é um processo fechado, sabe? Não necessariamente a gente vai falar muito sobre design thinking nesse curso, mas não necessariamente você tem que seguir isso de forma regrada, cegamente, sem mudar uma vírgula, beleza? Então vai lá também, base para orçamento, isso dá para você perguntar se você quiser, se o cliente tem uma noção, prazo, para quem você envia esse orçamento. E aqui tem até algumas perguntas mais de detalhes, são muitas dessas coisas a gente às vezes descobre durante o processo de design, mas eu gosto já de perguntar e já ter isso meio mapeado antes do início do projeto, porque mesmo que mude, eu já sei o que o meu cliente está esperando e é fácil de dizer para ele, tá mudando por causa disso, você tá ok com isso. Dessa forma você consegue ter esse alinhamento muito legal, beleza? Então aqui vocês vão ter o link para esse briefing também, tudo na aula bonitinho, beleza? E é claro, a gente não poderia terminar esta aula, adivinha só, sem o quê? Sem o desafio do Alfred, gente. O Alfred tá aqui, falando no meu ouvidinho que nessa aula vocês vão ter um desafio muito legal. O desafio de vocês é escolher um projeto para fazer durante este curso. Pense em um problema que precisa de solução, algo que você possa solucionar. O que você gostaria de fazer? Um projeto do início ao fim. Pode ser um aplicativo, pode ser um site. Minha sugestão é que seja algo que tenha uma interface. Embora, se você quiser resolver outra coisa através desse processo que a gente vai ensinar nas aulas, você pode também. Embora eu recomendo, tenta alguma coisa como uma interface, um site, um aplicativo, alguma coisa nessa linha. Foca o que é um problema que precisa de resolução, que é algo que pode ser melhorado. Pensa bastante sobre isso e tenta encontrar um problema para você resolver. Assim, eu deixei uma lista com algumas sugestões no site, mas eu prefiro que vocês não utilizem ela. Até para vocês estimularem um pouco a criatividade, um pouco dessa busca ativa, pesquisem problemas, vejam o que as pessoas estão reclamando sobre. Por exemplo, esses tempos eu fiz uma proposta de layout do sistema de imposto de renda. A gente sabe que é um problema, a gente vê as pessoas reclamando. Então veja o que as pessoas andam reclamando, por exemplo, e tentem encontrar a lista de vocês. Se vocês não tiverem ideia nenhuma mesmo, vocês podem pegar alguma coisa aqui do site, mas já sabem, né? A gente já deixei aqui várias sugestões de projetos e coisa arada, um monte de coisa, mas eu prefiro que vocês evitem, beleza? E quer saber mais? Você quer saber como começar de verdade o design? Finalmente vamos começar o design? Você já sabe, você pode clicar nesse cardzinho que tá aí na tua tela, porque a partir da próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o que é realmente todo esse processo de design, então vem comigo!